Olá! Neste final de ano brasileiro, quando tudo parecia já se encaminhando para a modorra do Natal, sem grandes acontecimentos, as coisas se aceleraram. Primeiro, a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, levados esses restos mortais para Brasília, onde o presidente recebeu homenagens com honras oficiais, inclusive os militares batendo continência para o Jango, o que até poucos anos atrás seria impensável. E de outra parte, quando também se esperava que nada fosse acontecer em relação aos chamados mensaleiros, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, decidiu fatiar, como está sendo chamado, o processo de expedição dos mandados de prisão e já tem 11 deles no xadrez. Um só não está preso porque já tinha fugido para a Itália, o Henrique Pisolato. Faltam outros que devem ser presos hoje ou nos próximos dias. Uma verdadeira revolução nas coisas do Brasil, na medida em que uma certa ideia de impunidade, pelo jeito, está ficando para trás. E embora a polêmica continue. Uns dizem que há muito de político nesse julgamento e outros dizem que finalmente se tem um julgamento não político enquadrando todo mundo da mesma forma. Para discutir o assunto, aqui comigo, o professor Augusto Jobim, da Faculdade de Direito, e o professor Jacques Waimer, que está fazendo um ar assim sério, grave, soturno, porque certamente ele tem coisas muito profundas para dizer sobre isso. Professor Augusto Jobim, sobre o Jango, o que significa para o senhor essa exumação do Jango e essas homenagens oficiais a ele? Primeiro, Jeremy, agradecer novamente o convite, professor Jacques, novamente por estar contigo. Bom, faz parte de alguma maneira do movimento, sabes muito bem, né? Estou diante talvez dos maiores conhecedores e especialistas em João Goulart no Brasil. Então sabes muito bem que isso faz parte de um movimento de justiça e memória que o Brasil era até bem pouco tempo carente. Isso é fundamental. Nem tão especificamente apenas o ato em si da exumação, a questão do processo ser reaberto ou não, etc, etc. Não, a questão não se restringe simplesmente à questão penal, né? A questão processual penal. Na minha opinião, é interessante o valor simbólico que isso representa, como tu bem disseste. Agora a gente vê de alguma forma quase que uma reverência agora do Estado, ou ao menos o Estado brasileiro reconhecendo de alguma forma que aquilo que se passou naquela época é algo necessário que seja não revisto, mas que seja de fato examinado, seja visto mesmo, algo que parece não tenha tomado a importância que deveria ter naquela época. Ou seja, o que me parece, em rápidas palavras, Juremir e professor Jacques também, que de alguma forma isso não pode conduzir, isso eu acho que deve ser um ponto de alavanca muito importante, isso não pode se conduzir pela resposta, ou seja, a questão do processo de justiça e de memória que a Comissão da Verdade está tentando realizar, não se pode ter como pauta simplesmente o resultado dessa exumação, ou sim ou não, foi envenenado ou não foi assassinado. Isso na verdade pouco importa, na minha opinião. O que importa de fato é não abrir mão de que se reexamine esses fatos, ou seja, se saiba, e se sabe já, mas com maior profundidade, da profunda influência que teve forças estrangeiras no Brasil, mas não só forças estrangeiras, mas também forças internas na época do golpe militar, e saber fundamentalmente em qual a dimensão que foi esse tipo de influência, se chegou ao ponto de haver um envenenamento, um assassinato ou não. O que não pode, na minha opinião, é achar que, por exemplo, em não tendo havido tal do envenenamento, é achar que não, tá vendo, isso era tudo uma grande conspiração, não havia influência, por exemplo, norte-americana, ou não houve influência norte-americana no golpe. Não, houve, sabe, dados históricos assim se comprovam, né? Assim foram comprovados. Então me parece que não pode haver também uma certa granalização, né? Ou houve assassinato e aí se comprova a teoria da conspiração, ou não, e aí de fato, não, tá vendo como isso é uma grande bobagem, tal, não houve uma grande influência. Nem uma coisa nem outra, né? Eu acho que é fundamental, na minha opinião, se pensar isso. Mas em resumo, creio que esse movimento de memória, de justiça que o Brasil de alguma forma tem se reconduzido de um tempo para cá, acho importante. A Comissão Nacional da Verdade, na minha opinião, ainda
necessariamente ter que avançar bastante, e ela mesma faz uma autocrítica, porque, segundo a Comissão Nacional da Verdade, ela mesma teve alguns dos seus poderes muito reduzidos, atenuados. Isso é uma grande crítica de pelas manifestações de alguns membros da comissão. Então, me parece que, independente do resultado ou não, essa questão também, muito forte simbolicamente, diz respeito não só à história do Brasil, mas, se nós olharmos a rigor, o próprio sentimento pessoal da família, né? A família também foi uma das que pediu, junto com a Comissão Nacional da Verdade, junto ao nosso Ministério Público Federal, aqui do Rio Grande do Sul, a exumação do corpo, e foi deferido, né, pelo Judiciário. Então é importante saber também, levar em consideração o sentimento da família ali, em querer, de alguma forma, ter esclarecido, ou melhor esclarecido o que ocorreu ali. Me parece que também vai por essa faceta. Jacques Weinberg, para ti, o que representa toda essa situação, a exumação, a discussão em torno do assassinato ou não do Jango e todas essas homenagens que vão continuar, de resto, porque no dia 5 de dezembro, em princípio, deve acontecer uma cerimônia no Palácio Piratini, com uma visitação, com uma visitação pública ao corpo, aos restos mortais do Jango, e depois o enterro em São Borja com honras oficiais. Bem, eu acho que tem o aspecto criminal, a suspeita que tem que ser esclarecida, né? Se for levantada a suspeita, tem que se examinar se de fato houve ou não houve crime. Isso é um aspecto que me parece tranquilo. O segundo aspecto que foi assinalado, que é o sentimento da família, que eu acho que tem que ser respeitado e honrado. Nesse aspecto, o Estado brasileiro está sendo digno em acolher a demanda e respeitar o desejo dos familiares, da nova geração da família, de restabelecer a reputação da imagem do seu antecessor, do seu líder, e esse aspecto também tem que ser respeitado. O terceiro aspecto me parece mais polêmico, eu vou assinalar agora, que é a disputa pela memória histórica. Esse aspecto é mais polêmico, porque envolve interpretações da história de facções distintas, que enxergam os eventos que ocorreram nos anos 60 de forma divergente, e certamente essa movimentação toda em torno desse tema faz parte de uma articulação, de uma corrente de opinião que deseja, de alguma maneira, controlar essa narrativa histórica, evocando a ideia de que o governo João Goulart foi vítima e não responsável, ou pelo menos em parte não responsável, pelos eventos que ocorreram em 64. Esses são esses três aspectos, me parece, que estão sendo marcados. Essa cerimônia tem um certo sabor, assim, místico, religioso, que cai bem ao gosto da devoção latino-americana a personalidades carismáticas. Eu quero dizer que eu respeito os rituais, respeito o sentimento da família, respeito a figura do presidente, e só faço a ponderação crítica porque considero essa temática uma temática muito sensível e envolta em polêmica. Eu acho que os historiadores é que deveriam participar desse debate de uma forma mais documentada e menos afetiva e amorosa, menos apaixonada, porque esses rituais todos envolvem paixão e a paixão é cega, e as pessoas, evidentemente, vão cultuar a imagem do ex-presidente de uma maneira muito emocional, que não permite, de fato, uma conversa e um diálogo mais ponderado e mais lógico, mais documentado dos eventos que ocorreram nos anos 60. Eu queria fazer uma ponte desse assunto com o das prisões do Mensalão, a partir de um artigo publicado na revista Carta Maior pelo governador Tarso Genro. O governador Tarso Genro, que sabidamente não é amigo do José Dirceu, nem sempre tiveram diferenças políticas dentro do partido, é mais próximo do José Genuíno, embora também tenham tido, como ele mesmo diz, um momento de afastamento, mas o Tarso publicou esse artigo questionando alguns pontos do julgamento, essas coisas que todo mundo tem discutido, a aplicação da teoria do domínio do fato, o não desmembramento do processo para aqueles que não tinham direito a foro privilegiado, todos esses elementos que estão em discussão. Em determinado momento ele diz o seguinte, que o que ele acha mais, de certa maneira, delicado
em relação ao genuíno é que o genuíno, que foi guerrilheiro e foi preso e foi torturado, etc., etc., está agora sendo punido, está preso, embora o próprio genuíno diga que foi condenado sem provas, e que aqueles que na ditadura torturaram o genuíno, esses nunca foram punidos. Então ele está dizendo assim, olha, que a nossa justiça tem um desnível, é que hoje o genuíno está sendo punido, mas que aqueles que um dia torturaram o genuíno nunca foram punidos, porque a lei da anistia impede qualquer punição aos envolvidos dos crimes da ditadura. O argumento do governador, professor Jobim, é aceitável ou é um argumento simplesmente, digamos assim, de combate político-ideológico? Me parece um argumento muito sólido, e vem a calhar nesse momento bem propício. De fato, é algo inegável que, em se tratando da nossa lei de anistia, inclusive há uma condenação, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, exatamente no caso Araguaia, e que faz referência exatamente a uma certa, de novo, a uma, não diria nenhuma controvérsia, mas um problema muito grave que houve no Supremo Tribunal Federal com a decisão sobre a declaração de constitucionalidade da nossa lei de anistia, né? E o Brasil foi condenado, né? E se trata hoje, é bom que se examine isso, porque o Brasil ainda é uma das poucas, se não a única, na América Latina que não, de alguma maneira, não percorre o passado e longe, e o Jacques tem toda a razão, longe daquelas ideias de oficialismo, né, das narrativas oficiais do Estado, que são sempre extremamente perigosas, né, mas de alguma maneira para se tentar, de alguma forma, apurar ou voltar, não digo nem em reeditar ou renarrar ou fazer outra coisa, mas de alguma forma de apurar ou de condenar ou de fato de julgar aqueles atos que foram cometidos em épocas de ditadura militar. O Brasil é uma das únicas, se não a única democracia latino-americana que não presta contas de alguma forma do seu passado histórico nesse sentido. Isso é um fato. Isso é um fato que deve ser bastante bem visto. E o Brasil, como é um signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica também, é algo que pasma, né? O Brasil não, de alguma forma, ainda não tomou de alguma forma respeito absoluto às decisões da Corte. Em se tratando da lei de anistia, é o mais clássico desses casos. Sim, me parece que o argumento do nosso governador vem bem a calhar mesmo. E é um gancho interessante, o que não, de fato, de alguma forma, não invalida, a minha opinião, não invalida, não sobre esse aspecto, não invalida a condenação desses políticos que foram agora condenados no chamado processo do mensalão. O que me parece, aí sim, passando por um segundo momento desse gancho, que é interessante sobre o processo do mensalão, é de fato o que isso representa. Será que a pergunta que a gente poderia colocar, houve um julgamento político ou não? Não me parece que seja a questão. E também acho que se houve um processo político, que bom, que é assim. Eu acho que o direito não é algo, e nem pode ser alheio, fundamentalmente, ao universo jurídico, como não pode ser alheio ao universo histórico, sociológico. Não é uma ilha, não pode ser enclausurado, de forma nenhuma. Talvez o discurso, e aí normalmente os discursos jurídicos tentam se enclausurar na ideia de não serem ideológicos, né, como se isso fosse uma carapuça suficiente para neutralizar a sua própria decisão, né, e a própria legitimidade da decisão. Acho que não é esse o problema. Acho que se foi um julgamento político, que bom que foi, mas isso deve ser dado na arena democrática com o respeito aos direitos e garantias fundamentais. É aí que parece que as questões começam a ser levantadas, como tu colocaste, né? A questão da expedição desses mandados de prisão, mesmo em sentenças em que alguns sujeitos, como, se eu não estou enganado, José Disseu, foram condenados a um regime semiaberto, em que eles não são reclusos num sistema penitenciário de forma integral, ou seja, não há um regime fechado contra eles. Como é que pode ser expedido? Mesmo se agora, com o término do processo, eles não vão ser presos no regime fechado. Como é que ele pode ter sido colocado agora no regime fechado? Ou seja, e já se discute por que agora foram expedidos os mandados se não houve o trânsito julgado da decisão. Ou seja, a decisão não foi finalizada. Ou seja, são questões que aí sim começam a ficar um pouco mais delicadas.
E, de novo, para além da questão de saber se os sujeitos foram, de fato, são culpados ou não, a questão é saber de que modo isso se faz, né? Essa é a minha preocupação sempre. Eu falo isso de um peito muito aberto. Me preocupa muito menos a essas condenações ou a ênfase, a resposta ao populismo punitivo dessas decisões. Me preocupa menos isso e me preocupa mais o dia seguinte. O que eu quero dizer com o dia seguinte? Me preocupa mais essa série de relativizações de direitos fundamentais que no dia seguinte não vão ser direcionadas de novo a uma certa gama que a gente acha que está imune ou estaria imune à punição, os chamados, os do colarinho branco. O problema do dia seguinte é que essas máquinas, vamos dizer assim, o sistema punitivo, o poder punitivo se volta aos de sempre. Só que agora ele vai se voltar de maneira ainda mais frágil. Essa é a minha pedra no sapato. Ou seja, essa questão de expedir mandado de prisão sem o trânsito julgado da decisão. Ou seja, foi mais uma das novidades do STF. Pois é, o problema é que esse tipo de decisão vai ser não só no STF, vai ser o juiz de Cacimbinhas que vai começar a aplicar isso. Só que vai aplicar, como a gente sabe, naquela clientela de sempre. E esse é o grande problema que reafirma a própria seletividade do sistema. É um paradoxo, é um problema. Weimer, a tua sensação sobre essas coisas? Eu discordo, governador. Eu acho que o tema da anistia é um consenso da sociedade brasileira. Foi um slogan da esquerda que lutava pela anistia. A anistia foi aprovada, perdoou crimes de todo tipo. E são dois eventos totalmente desconexos. O tema, os eventos dos anos 60, tortura, guerrilha, tudo que aconteceu, e o crime cometido por essas pessoas na prática da política dentro do ambiente democrático. Então não pode retroceder a outras ocorrências para justificar novas situações, porque senão não teria fim esse retrocesso, a gente iria se socorrer de outras situações do passado. Então, eu acho que o governador está procurando encontrar um álibi aos seus companheiros de partido, está procurando encontrar um álibi ao seu próprio partido e justificando dessa maneira, o fato de que existiu uma anistia que perdoou torturadores. Há que se lembrar que o Brasil teve mais de 14 anistias desde os anos 20, é uma prática corriqueira da vida política brasileira e que os golpistas de hoje são perdoados amanhã. A anistia dos anos 80 foi simplesmente mais uma situação similar. Todos os golpes, todas as tentativas de golpe foram perdoadas depois. Então não há nada inusitado nesse aspecto histórico do Brasil. O que existe, de fato, é um mal-estar do governador e de outros militantes do PT de ver companheiros e seu partido sendo julgados pela opinião pública dessa maneira. E eu não vejo que uma situação totalmente desconexa de outra possa servir de justificativo. Agora, tem coisas que são estranhas nisso aí. Bom, Porque, o aspecto exemplo, técnico, eu não estou me referindo Só uma coisinha que tu me permite. A lei da anistia, por exemplo, é bem discutível. Essa questão é bem discutível. Por exemplo, a lei da anistia é uma lei de autoanistia. A questão do consenso não eu também, eu não vejo esse consenso. Também não vejo. E não houve mesmo. Os dados históricos estão aí para mais ou menos comprovar. Eu acho que houve uma autoanistia mesmo. Inclusive foi standard dos jornais da época, né? Houve uma diferença pouquíssima. Mas era um slogan da esquerda. Mas não essa anistia que foi votada. Todos os Eles países... queriam que a esquerda fosse anistiada e a direita não fosse. Pelo contrário. A esquerda, por exemplo, em geral, evidentemente que há casos em que isso não deve ter acontecido, mas em geral, aqueles que foram guerrilheiros, sequestraram, mataram, cometeram crimes do lado da esquerda. Esses foram punidos. Foram julgados pelo Superior Tribunal Militar. Exato, foram todos punidos. E exilados. Nós tivemos, assim, em torno de 10 mil processos. Então essas pessoas foram punidas. Elas foram punidas formalmente. Exato. Sem contar exílio, tortura, clandestinidade e todas as outras. Pagaram um preço. Elas foram julgadas. Os torturadores, eles nunca foram julgados. Então há uma disparidade. Também, eu poderia, digamos assim, refletir sobre esse argumento.
Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, claro. Ele fez o gancho. Ele fez o gancho outra, despropositado, do meu ponto de vista. Tá E a crítica, digamos, técnica, e sobre isso eu não me refiro porque eu não domino essa área, e pode ser até razoável, aceitável, né? Mas então não vejo, é discutível. É discutível, né? Discutível. Mas eu não vejo como conectar a ocorrência. Não, tá certo. Não, claro, é um uma gancho. coisa com a outra. Agora, Esse é um outro ponto. um ponto que me parece assim, que vai continuar em suspenso da parte do STF é em relação ao julgamento do chamado Mensalão Mineiro. Quer dizer, isso vai ficar numa expectativa. Se o STF colocar em julgamento o Mensalão Mineiro e aplicar os mesmos procedimentos que aplicou a este mensalão, o STF vai sair muito fortalecido. Vai sair, finalmente, caracterizado como uma instância... Eu não vejo como possa ser diferente. Né? Não se sabe. Poder ser diferente pode, por várias razões. Por exemplo, muda a composição do STF. E quando muda a composição do STF, mudam os entendimentos. Está previsto alguma mudança? O próprio Joaquim Barbosa disse que agora, em dezembro, vai ter uma aposentadoria. Aposentadoria, de resto, que não estava prevista. Pode ser até ele pode antecipar. Ele pode antecipar dele por motivo de saúde. Para ser candidato, por exemplo. Ou com motivo de saúde, ou por motivo de saúde. Mas isso muda com muita frequência a composição. E cada vez que muda a composição, porque são pessoas diferentes, não por qualquer ilícito, o entendimento muda. E é engraçado, porque o próprio, internamente, no processo mensalão, houve um julgamento por uma composição e agora vai haver o julgamento pelos embargos, os tais embargos infringentes. Já mudou. Até o final, possivelmente vai mudar. Até o final do julgamento dos embargos infringentes ainda possa mudar. Eu acho que o STF poderia fazer um esforço maior de divulgação de certas decisões. Por exemplo, uma parte da população não entende, aquela que acompanha mais de perto, por que houve desmembramento no caso do Mensalão Mineiro e não no caso do Mensalão esse aí do PT. Desmembramento é o quê? Determinados casos foram enviados para os tribunais, as instâncias inferiores, e outros, aqueles que tinham fórum privilegiado, ficaram no STF. No caso do Mensalão do PT, todos ficaram no STF. O Zé Dirceu, por exemplo, reclama assim, eu não tinha direito a fórum privilegiado, por que não foi para os tribunais inferiores, julgado por outras pessoas? Qual a explicação para isso? Essa é uma explicação que o Joemito tem toda razão, essa é uma explicação que o Supremo Tribunal Federal deve dar. Porque é exatamente o mesmo, supostamente, mas é o mesmo caso e porque houve decisões distintas. E tira um direito básico, que é o direito ao duplo grau de jurisdição, grau de jurisdição. Ao recurso. Tu é julgado por um, recorre a outro. Quando tu é julgado direto para o STF, tu não tem a quem recorrer. Não, e a questão é muito simples. A tal questão do foro privilegiado não tem nada de privilegiado, né? Porque tu é julgado em última instância, como diz o Jeremia. Tu é julgado na Suprema Corte, tu vai ter o quê? E agora está sentado que, de novo, olha como isso é problemático, porque no caso do Mensalão, começou-se a discutir algo que era, de alguma forma, e é considerado o direito fundamental dentro da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é o direito ao recurso, que, no caso deles, começou a ser relativizado, porque agora, vide a expedição dos mandatos, não vai se esperar o recurso, que é os tais embargos infringentes. Não vai se esperar esse recurso, já foram expedidos os mandados de prisão. Ou seja, é um problema. Agora, em se tratando da rotina judiciária, como é que isso vai se dar? Né? E outro dia ainda entrevistei na Rádio Guaíba, junto com a minha colega Taline, o ministro Marco Aurélio Mello, que é um homem assim muito polido, muito agradável de conversar com ele. Mas é claro, do alto do saber jurídico dele, ele se permite com jornalistas dar algumas evasivas. Nós perguntamos para ele, por que o Mensalão Mineiro, que aconteceu antes do Mensalão petista, não foi a julgamento antes, numa ordem cronológica? Pois eu não sei se esse processo não está suficientemente instruído para ir para julgamento. É evidente que ele sabe. Só para fazer o gancho aquele que o Jacques não concorda, o mesmo Marco Aurélio Mello disse que na época da ditadura militar foi um mal necessário. Foi o mesmo que declarou isso quando julgou a lei da anistia. Ou seja, às vezes as coisas têm a ver, sabe, Jacques? Não seria o caso de rever a lei da anistia. Ele tem um argumento, ele diz assim, não, tudo bem, a gente até podia rever, mas os crimes já estariam prescritos, isso não é outro problema. Nada. Isso mas aí entra outra discussão. Problema, os crimes esses de sequestro, por exemplo, os crimes permanentes não estariam prescritos. E fundamentalmente aqueles que os corpos, de alguma maneira, não apareceram, são crimes permanentes. Né? Então, também é uma discussão que viria num segundo momento. O Mensalão de Mineiro está prevista a abertura?
Ele vai ter que ser julgado um dia pelo STF. Quando? Essa é a questão. Pode ser em 2014, ou pode ser quando. Esse tipo de situação deixa ainda uma dúvida. Eu acredito que o STF vai julgar, e que vai julgar com os mesmos procedimentos, e que tudo ficará bem. Mas enquanto isso não acontece, tu está apresentando um argumento de que o tribunal deveria se comunicar melhor com a população. Com certeza. Porque há muitas dúvidas pairando. Exatamente. E essas dúvidas podem abalar a reputação do tribunal. Exatamente. Deveria explicar. O tribunal diz assim, Marco Aurélio Melo, para nós julgamos em cima de provas. Nós não aplicamos a teoria do domínio do fato como uma possibilidade de julgar em cima de indícios ou de ilações. Nós julgamos em cima de provas. Então, a sociedade tem o direito de saber, assim, concretamente, quais são as provas. Porque a gente fica sabendo um pouco... Em relação a quê? A tudo. Quais são as provas? Porque há contestação. Os próprios réus dizem que, em alguns casos, não tem prova. Tem um jornalista que a gente conhece bem, como da área de jornalismo, que é o Raimundo Pereira, que escreveu um livro dizendo que não há provas. Dizendo basicamente o seguinte, que o tal dinheiro do VisaNet, que abasteceu lá a agência de publicidade do Marcos Valério, não teria vindo do Banco do Brasil. E que ele tem provas disso. Essas coisas, elas precisam que o STF diga, não, a prova está aqui, a sociedade tem o direito de conhecer essa prova. O que o STF diz é, confiem em nós, nós julgamos em cima da prova, confiem em nós. Mas seria interessante de mostrar isso à sociedade toda. Isso a partir de agora, o Gemir tem toda a razão, me parece que a partir de agora uma das pautas essenciais é esse tipo de redução de complexidade aqui, que é tentar demandar do STF essa explicação. Porque, de novo, o acórdão, há pouco tempo, ele foi trazido a público, ou seja, são detalhes imensos, detalhes técnicos e um mega processo que duvida-se, honestamente duvida-se que cada ministro tenha a dimensão do processo inteiro. É impossível. Tamanha quantidade de elementos, é impossível dentro do seu staff a gente ter condição de... Precisamos terminar, mas ponto. O que eu digo é isso, o STF podia se comunicar melhor, esclarecendo mais a população, o que traria benefícios para a sua imagem. Obrigado, professor Augusto Jobim, obrigado, Jacques. O nosso argumento contra-argumento fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.